Olá! Em continuidade ao assunto crase, agora vamos tratar das questões mais complexas que envolvem o seu uso. O domínio da crase depende diretamente do conhecimento da regência de alguns verbos e nomes. Veja os exemplos. Os modelos não se prestam ao confronto por desobedecerem à exigência prevista na súmula número 18 do TST. A suposta ofensa à legislação infraconstitucional fica prejudicada. O tema relativo à aplicação da multa não foi enfrentado pela instância originária. Observe que o uso da crase nessas três orações é obrigatório, porque o verbo desobedecer, o substantivo ofensa e o adjetivo relativo exigem, de acordo com a regência de cada um, a preposição a. E da fusão dessa preposição a com o artigo a, que está diante de cada palavra feminina, que são exigência, legislação e aplicação, é que resulta o emprego do acento grave indicativo de crase. Da mesma forma, antes dos pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, quando regidos de preposição, também haverá o acento da crase. Isso ocorre porque a preposição a exigida pela regência do verbo ou nome que a antecede se funde com o a inicial desses pronomes. Eis os exemplos. Os modelos não se prestam ao confronto por desobedecerem àquela exigência prevista na súmula número 18 do TST. A suposta ofensa àquele dispositivo de lei fica prejudicada. O tema relativo àquilo não foi enfrentado pela instância originária. Também antes de numeral indicativo de hora, o uso da crase é obrigatório. Veja na sua tela. O preposto da empresa ré afirmou que a trabalhadora sempre chegava às 2 horas, e não a 1. Antes de substantivo, masculino ou feminino, com omissão da palavra moda ou maneira subentendida, obrigatoriamente teremos de usar o acento da crase. Observe os exemplos. Ele redigia a Machado de Assis. O jogador fez um gol a Pelé. Há também o caso das locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas que exigem o acento indicativo de crase. Veja agora na sua tela o emprego de algumas locuções desse tipo. A turma, à vista dos elementos fático-probatórios, reconheceu o grave quadro clínico da autora. A preposta relatou que, às vezes, a autora extrapolava a jornada normal de trabalho. À medida que as verbas devidas foram sendo cobradas pelo reclamante, a empresa ré as adimpliu. A recorrente, à guisa de demonstração do dissenso pretoriano, apontou tese conflitante. A questão é de fácil deslinde à luz da estrita técnica do recurso de revista. Trouxe à baila aresto jurisprudencial confirmador da sua tese. O reclamante declarou ter recebido as verbas devidas, à exceção do adicional de insalubridade. A demanda foi julgada à revelia da empresa ré. E finalmente vamos falar da diferença entre a distância sem acento grave e a distância com acento. Quando não houver determinação da distância propriamente dita, não devemos usar o acento da crase. Contudo, se a distância vem determinada, usa-se o acento obrigatoriamente. Acompanhe agora na sua tela alguns exemplos. O servidor declarou que no período em questão estava participando de um curso à distância. Os seguranças acompanharam a manifestação à distância de 100 metros. Desta maneira, concluímos o estudo sobre o uso do acento da crase. Assim, não perca a próxima edição das Pílulas de Língua Portuguesa com outro assunto de seu interesse. Até lá!